Oi, gente. Vamos estudar um pouco Espiritismo. O tema de hoje é doutrina espírita e cultura espírita. Uma reflexão para a gente fazer sobre qual a nossa atitude como espírita e como a nossa atuação no movimento espírita em nosso país. Boa noite, Juliana Freitas. É uma grata satisfação ter você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Espiritismo e especificamente hoje sobre o que é a doutrina espírita e sobre o que é a cultura espírita. As pessoas geralmente confundem doutrina espírita com cultura espírita. Luciano, boa noite. É uma satisfação ter você aqui conosco. Pois bem, então as pessoas confundem cultura espírita com doutrina espírita. Necessariamente não é a mesma coisa. As pessoas geralmente, de uma maneira geral, têm uma visão sobre o que é a doutrina espírita e essa nossa reflexão da noite de hoje é o que a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro que a nossa intenção não é fazer nenhuma crítica destrutiva a nenhum sistema filosófico, nenhuma religião, nenhum tipo de espiritualismo, qualquer maneira que as pessoas vivenciem sua espiritualidade. Não é nosso propósito trazer críticas ou citar nomes de doutrinas, quaisquer que sejam, de filosofias, de espiritualismos, quaisquer que sejam. Não é nossa função fazer isso. A nossa função é propor uma reflexão. E reflexão, você pode absorver algumas informações e colocar dentro do seu rol de pensamentos, ou se você achar que não tem nada a ver com o que você pensa, você pode simplesmente descartar e olhar para o outro lado, porque essa é a oportunidade que nós temos, né, de crescimento. É justamente desenvolvendo nosso senso crítico para saber o que é que importa e o que não importa, o que é útil e o que é inútil. Pois bem, conceito de doutrina, né? Primeiro que a gente chama espiritismo ou doutrina espírita. Então, eu tirei algumas definições bem simples da internet, dos dicionários da internet. Não tenho por obrigação ou por intenção desenvolver, né, um tratado sobre o que é cada uma dessas coisas, mas apenas trazer alguns pontos iniciais, né? O conceito mais simples de doutrina é um conjunto das ideias básicas contidas no sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Então, no Brasil, devido à nossa visão, nossa atual situação política muito bipolar em nosso país, a expressão doutrina ela adquiriu uma característica um pouco pejorativa, né? Por exemplo, alguém dizer que se está doutrinando alguém é empurrando de goela abaixo, né, um sistema filosófico, algum tipo de visão de mundo para outra pessoa, principalmente quando a gente se refere à escola, em que muitas vezes alguns políticos dizem que acusam professores de estarem doutrinando alunos, ou seja, que estão colocando na cabeça dos alunos de uma maneira forçada, né, um conjunto de pensamentos, de ideias, e que não corresponderia àquilo que os alunos deveriam aprender. Isso é uma discussão para outro dia, né, a tal da escola sem partido e outras coisas desse tipo, mas que é o conceito pejorativo de doutrina. Quando Allan Kardec criou, né, essa expressão doutrina espírita, ele percebeu que o conjunto de ensinamentos que ele estava recebendo do espiritismo ou dos espíritos formava um corpo doutrinário, ou seja, um conjunto, né, de ideias básicas, né, e que formulava uma filosofia que seria a filosofia espiritualista. Logo no Livro dos Espíritos, né, na folha de rosto, está escrito que a doutrina espírita, ou Livro dos Espíritos, é um tratado de filosofia espiritualista, né? Já que na época de Kardec o mais comum era uma filosofia materialista, ou então uma filosofia voltada para os conceitos da religião, especialmente do catolicismo e do protestantismo, que eram as duas religiões dominantes ou predominantes naquele momento na Europa. O conceito de cultura, segundo a definição, né, de Edward Bunn Taylor, né, uma definição sobre etnologia, a cultura seria o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, é um conjunto, né, de tudo aquilo que a gente tem em termos de ensinamento, em termos de aprendizagem, em termos de tudo aquilo que a gente vivencia. Ou seja, costumes, crenças, modos de ver o mundo. Então a gente diz que existe uma cultura, mas
a cultura humana ela se divide muito através do tempo e das sociedades. Podemos dizer que existe uma cultura islâmica que não é uma cultura cristã, uma cultura do Oriente Médio que não é uma cultura do Ocidente, né? Você tem uma cultura, por assim dizer, oriental, né? Se você pensar em termos de China, em termos de Japão, que não é a mesma cultura aqui do Ocidente, e mesmo a cultura da China não é exatamente igual à cultura do Japão, estão eles no Oriente. Veja bem, há uma série de conceitos de cultura e não é nosso objetivo discutir, mas entendermos que existem várias culturas e também existiria o que nós chamaríamos de uma cultura espírita, né? Existe um site chamado Cultura Espírita, existe de onde eu li um trecho muito interessante do José Herculano Pires, justamente fazendo uma crítica, né, muito interessante sobre o que seria essa cultura espírita e essa civilização do espírito, que viria a substituir uma civilização puramente materialista que vai se criar lá na Mesopotâmia e no Egito, lá cerca de 4.000 anos antes de Cristo, que tem por objetivo organizar o homem em sociedade para produzir bens, para produzir riquezas, para garantir a sobrevivência das pessoas, e que para isso teve que criar uma série de regras, de normas sociais, de regulamentos, de leis, para que as pessoas conseguissem viver em harmonia, sem destruir uns aos outros e obedecendo uma lei que seria maior que os próprios homens. Algumas vezes essas leis foram criadas com base na divindade, né? No Egito, nos deuses Osíris, Ra, Horus e tantos outros, né? Na civilização judaica seria Moisés, né? A partir de Deus, né? Daí você tem um livro sagrado que seria a Bíblia. E na civilização islâmica você teria Maomé e o Alcorão e assim por diante. Portanto, podemos dizer que existe uma cultura brasileira, como também existe uma cultura católica, existe uma cultura protestante, você facilmente identifica isso. E temos também uma cultura espírita, né? Um conjunto de pensamentos, de visões de mundo, de ideias que corresponde ao que seria justamente a cultura espírita no Brasil. A doutrina, né, que veio através de Kardec e de outras doutrinas, né, que existem. Então veja bem, como a gente disse no início, que o propósito não é fazer críticas destrutivas às diversas denominações espiritualistas no Brasil. O catolicismo é espiritualista, o protestantismo é espiritualista, o espiritismo é espiritualista. Né? Assim como o Vale do Amanhecer, assim também como a Umbanda, o Candomblé, todas as religiões, define Kardec, que acreditam na existência do espírito, são espiritualistas. O que acontece é que na época de Kardec ele preferiu não usar a expressão espiritualismo, já que já existia na época uma expressão chamada moderno espiritualismo, que era um conceito, uma maneira de entender sua espiritualidade sem necessidade da religião. Então muitas pessoas já no século XIX não tinham mais vontade de ir para a igreja. Você pensa que 1000 anos atrás as pessoas tinham a obrigação de assistir a missa mensalmente, semanalmente. Quando um sujeito não ia, o padre ia na casa da pessoa perguntar por que a pessoa não foi para a igreja, né? Será que a pessoa estava doente ou a pessoa estava se desgarrando da igreja? Com o século XIX, com o materialismo, com a Revolução Francesa no final do século XVIII e início do século XIX, a ideia ficou que na cabeça das pessoas, as pessoas não acreditavam muito em religião e começaram a querer vivenciar uma espiritualidade fora da religião, né? E aí cada um entendia a sua espiritualidade da maneira que queria, né? Da maneira que bem entendesse. E aí as pessoas começaram a chamar essa nova visão de mundo, fora desse clericalismo, dessa comunidade religiosa, de moderno espiritualismo ou modern espiritualismo. O Sir Arthur Conan Doyle, que é o mesmo autor que escreveu, né, que criou o personagem Sherlock Holmes, era espírita e criou um livro chamado História do Espiritualismo, que no Brasil foi traduzido como História do Espiritismo, que não é a mesma coisa. Quando a gente fala de história do espiritualismo, é anterior ao espiritismo. Ele vai citar várias personalidades importantes que contribuíram para o desenvolvimento desse moderno espiritualismo, mas que o que nós chamamos de espiritismo começa com Allan Kardec, porque ele é quem cunhou esse termo. Não é que os espíritos passaram a surgir com Allan Kardec, eles já existem desde sempre. Desde que existem seres humanos, existem espíritos, ou o contrário, desde que existem espíritos, existem seres humanos. Porém, a expressão, esse neologismo, essa expressão nova, espírita e espiritismo,
é Allan Kardec quem vai criar, e ele desenvolve essas terminologias justamente para diferenciar, já que havia uma série de outros grupos. Veja bem, Kardec não conhecia o Brasil, ele não conhecia o que nós chamamos de candomblé ou de religiões de matriz africana, né? A Umbanda não existia, mas existia um conjunto de religiões que vinham da África e que se miscigenaram com o catolicismo no Brasil e que deram origem a uma série de denominações, né? Seria um assunto para um outro dia, mais detalhes, mas basicamente seria isso. Então, Allan Kardec, para diferenciar esse conjunto de espiritualismos que existia, de visões de espiritualismo, de visões de maneira de entender a realidade, eles não, então vamos criar uma expressão para dizer que esse modelo aqui a gente vai chamar de espiritismo, essa forma de entender a realidade a gente vai chamar de espiritismo. No Brasil, as pessoas misturaram muito, né? Boa noite, Paulo Sérgio, Jesus Silva, João Roberto, estão chegando por aí. É um prazer ter vocês aqui. No Brasil, desde o final do século XIX, início do século XX, a palavra espiritismo ela foi utilizada no sentido de espiritualismo. Veja bem, não tem nada de negativo nisso, não é uma crítica destrutiva de maneira nenhuma, porque as palavras elas significam coisas, né? Lembre que no Brasil, na cultura humana, mas no Brasil especificamente, uma palavra pode ter vários significados, né? Eu lembro muito do Ariano Suassuna e de tantos outros escritores, né? Lembro do Caramuru, né? A Invenção do Brasil, um filme muito legal. A preocupação lá do personagem vivido pelo Selton Mello de manga, né? Manga da camisa, né? Manga da gente chupar, né? E aí a gente tem uma palavra só para várias coisas, né? No Ceará aqui a gente chama mangar do outro, que é rir do outro, né? Fulano tá mangando de mim. Ou seja, uma palavra ela tem vários significados. Allan Kardec discute o que é alma, o que é espírito no Livro dos Espíritos, porque para Allan Kardec era importante separar uma coisa da outra. É a mesma coisa, alma e espírito, mas ele diz, não, a alma é o espírito encarnado e espírito é o espírito sem corpo. Então, Allan Kardec era muito ligado nessa preocupação com as palavras. No Brasil não houve muito isso. Então, no Brasil, final do século XIX, início do século XX, chamou-se de tudo aquilo que era de espiritualismo, chamou-se de espiritismo. Por isso que você diz assim, fulano é do Centro Espírita de Umbanda, fulano é espírita do Vale do Amanhecer, fulano é espírita kardecista, fulano é espírita daquilo, fulano é espírita da União do Vegetal, fulano é espírita não sei do que. Então, há vários tipos de visões, né? Mas as pessoas, na verdade, estão utilizando a expressão espírita no sentido de espiritualismo. Aquilo que se chamaria de espírita, e por isso não seria adequado usar a expressão kardecismo, né? Mas sim espiritismo, é o conceito que Allan Kardec criou, né? Daquilo que seria o espiritismo, ou seja, um conjunto de ensinamentos que fala de uma maneira racional, dentro de uma perspectiva científica, que foi o conhecimento científico que ele tinha na época, que era o positivismo, onde ele tentou explicar os fenômenos a partir da observação, da dedução daquilo que lhe chegava, tentando criar leis, organizar aquele pensamento, dizer assim, não, a partir disso aqui existe uma causa, existe um efeito, e aí ele foi nisso. As mais diversas correntes espiritualistas necessariamente não se preocupam com isso. Por exemplo, na Grécia Antiga havia uma preocupação com a cosmogonia. Cosmogonia significaria a origem do universo, como o universo surgiu, né? Como também uma teogonia, quer dizer, como os deuses surgiram, ou quem são os deuses, quais são suas funções no universo, né? Qual é a sua relação com os homens. Então, Allan Kardec, seguindo esse mesmo princípio filosófico e da mitologia grega, ele foi trazer isso para o espiritismo e disse assim, qual é a cosmogonia da gente aqui? Então ele foi tentar explicar a origem de tudo que existe a partir das respostas dos espíritos, né? Não era a percepção dele, era o que os espíritos diziam. Ele filtrava e dizia assim, não, alguns dizem isso e outros dizem outros. Uma grande discussão que está lá no item Metempsicose, no Livro dos Espíritos, é se um dia nós somos átomos que evoluímos e chegamos à condição humana, ou seja, os animais têm uma alma que não é igual a dos homens, nós somos criados espíritos sempre, ou nós evoluímos até chegar na condição de espírito, né? Allan Kardec, ao questionar os espíritos, uma parte dos espíritos, ele comenta nessa parte do item Metempsicose, uma parte dos espíritos acredita que nós evoluímos até chegarmos à condição humana, e outra parte dizem que nós já nascemos espíritos simples e ignorantes
e que fomos evoluindo sempre na condição de espírito, ou seja, cachorro vai ser sempre cachorro, gato vai ser sempre gato e homem vai ser sempre homem, né? Ser humano vai ser sempre ser humano. Allan Kardec, ele não toma partido. Mais tarde, um amigo, um escritor, Leon Denis, vai tomar partido e vai falar sobre, no livro Invisível, né? No Invisível vai falar justamente sobre essa preocupação, né? Que já era um pensamento da época, né? Que o homem, ele nasce, de maneira simplificada, o homem nasce no mineral, ele dorme no vegetal, ele acorda no animal, mas ele vive no hominal. Quer dizer, seria um processo gradativo em que nós nos desenvolveríamos. Isso é pouco ou mal discutido dentro dos centros espíritas, dentro dos grupos de estudo espírita, e é uma coisa bastante complexa de se entender, né? O que é verdade é que os espíritos não sabem, né? Por quê? Por que eles não sabem? Porque os espíritos não sabem tudo, só quem sabe tudo é Deus. Por mais que os espíritos sejam elevados, eles podem não saber ou não saber nos transmitir isso. Lembremos que os espíritos que se comunicaram com Allan Kardec eram espíritos muito elevados, mas não eram Deus, né? Quer dizer, eles tinham um limite de conhecimento. Sempre há um limite de conhecimento. Nós não podemos dizer que os espíritos que conversaram com Kardec eram os mais evoluídos que existem no universo. Eram os evoluídos de acordo com a necessidade. Ora, um professor de filosofia para dar aula para uma criança da primeira série é de pouca utilidade. Coloca-se uma tia, uma professora que consiga colocar de uma maneira degustável para uma criança da primeira série. Para que um dia, quando ele chegar no ensino médio, ele tenha aulas de filosofia e ele compreenda coisas profundas. E para a criança pequenininha, dá-se aquilo que ela precisa aprender, que são as primeiras letras, os comportamentos, né, e os conhecimentos elementares da nossa cultura. Então, os espíritos nos deram aquilo que a gente conseguia entender. Talvez eles soubessem mais, provavelmente sabiam mais, mas nos deram aquilo que a gente conseguia entender. Ou, portanto, no Brasil, essa confusão entre espiritismo e espiritualismo gera uma série, né, de dificuldades das pessoas se entenderem, porque os comportamentos necessariamente são outros. Aí é onde surge a cultura espírita. O João Roberto está sempre perguntando: professor João, boa noite, João Roberto, é um prazer ter você aqui. João de Deus, Flor de Lis, Padre Robson e tantos outros. Essas pessoas não fazem com que pessoas não percam sua fé nas religiões. A ideia de religião, né, pelo menos dentro da nossa cultura ocidental, né, já desde o final da Idade Média, lá para o século XII, XIII, XIV, já se questionava isso, porque se dizia que Jesus ia voltar. Jesus disse na Bíblia lá que não passaria essa geração sem que as pessoas vissem o reino do céu. Passou 1000 anos e Jesus não voltou, né? Teve a peste negra, morreu lá no século XIV milhões de seres humanos, e as pessoas perguntavam: se a igreja reza tanto, se a gente pede que os padres rezem tanto, se a gente constrói igrejas, por que é que a peste negra veio? Né? Se tem tanta gente rezando, por que é que vem tanta doença? Por que é que... Aí começavam a ver os comportamentos das pessoas da igreja na época, que diziam que não podiam casar, mas tinham filhos, né, ilegítimos, né? Tinham outros comportamentos, como apego às riquezas materiais, ou alimentavam-se em uma quantidade, sabe, absurda, daí as pessoas tornarem-se glutões, né? Quer dizer, o pecado da gula e assim por diante. Ou seja, esses de hoje, né, como que você citou aí, na verdade não são novidades, né? Eles estão aí há muito tempo, desde a época de Jesus. Jesus já criticava, né, os fariseus de sua época, estão presentes. As pessoas no dia de hoje, como no passado, se desencantam da religião porque os religiosos não representam bem a religião. Daí o Espiritismo, quando Allan Kardec cria o Espiritismo, né, a partir dos ensinamentos, quando a gente diz a palavra Espiritismo, a partir dos ensinamentos dos Espíritos, é não focar numa pessoa. Por isso que não é correto falar kardecismo, porque aí a gente estaria tomando Allan Kardec com importância maior do que o que ele realmente deveria ter, né? E a ideia é que kardecismo vem de Kardec, o pensamento, e não é, vem dos Espíritos. Kardec foi alguém que organizou. Se eu chegar numa casa e uma biblioteca tiver com as estantes todas bagunçadas com os livros pelo chão, em cima das mesas, e eu colocar os livros nos seus devidos lugares, limpar, eu não sou o dono da biblioteca. Eu não sou os livros, eu apenas sou o bibliotecário ou alguém que decidiu colocar ordem na casa. Então, Allan Kardec, ele apenas colocou ordem na casa, ele apenas colocou a sequência dos ensinamentos de maneira que ficasse inteligível para a gente, já que eles vinham de muitos lugares soltos, e aí ficava difícil de ver uma linha de raciocínio, uma linha de evolução, uma linha de compreensão
dos ensinamentos. Portanto, não seria a melhor ideia falar de kardecismo. Então, no caso dessas pessoas que você citou, Roberto, né, é lamentar que eu também posso ser uma dessas pessoas, embora eu não seja um líder religioso, sou apenas um estudante de espiritismo e das religiões de maneira geral, mas claro que toda vez que alguém que é uma referência, seja lá qual for, como João de Deus, faz uma bobagem, aí a gente cai em discreto. Eu me lembro de um tempo atrás, estar num centro espírita e um ilustre palestrante, um ilustre criador de centros espíritas aqui, um homem de bem, uma pessoa que eu conheci, a qual eu não vou dizer o nome por questões éticas, ele estava doente e eu ouvi que uma pessoa disse no centro espírita: quando fulano de tal morrer, eu não venho mais no centro espírita. Ela ia ao centro espírita por conta do diretor do centro espírita, porque ela gostava dele, assistia as palestras dele. Quando ele morreu, ela de fato deixou de frequentar a casa espírita. Ou seja, ela não ia pelo espiritismo, ela só queria ver o espiritismo por aquele olhar, que era daquele homem, que por mais que fosse uma boa pessoa, fosse um cidadão de bem, fosse um homem de bem, alguém a que eu gostaria de ser pelo menos 1% no futuro, dada a sua bondade, sua generosidade e todo o bem que ele fez pela comunidade caririense, especialmente no Juazeiro do Norte, mas era um ser humano falível, né? Pergunte à esposa dele, aos filhos dele, aos amigos mais íntimos, quais eram os defeitos dele. As pessoas em geral conheciam do centro espírita, e no centro espírita todo mundo é meu irmão, né? Ah, meu irmão, meu irmão. No dia a dia que a gente vê a impaciência, que a gente vê, né, as coisas que nós seres humanos temos, já que nessa terra não há espíritos perfeitos, né? Há espíritos em evolução e nós somos esses espíritos. Então não estou fazendo uma crítica ao companheiro espírita, mas lembrando que nós somos seres pequenos ainda e estamos em processo evolutivo. E aí onde entra a cultura espírita, as pessoas começarem a seguir oradores espíritas, sabe, autores espíritas, e fazer uma coisa que eles não são, né? O que a gente chamaria de carisma, né? A palavra carisma em sociologia é uma autoridade, uma fascinação irresistível exercida sobre um grupo de pessoas supostamente provenientes de poderes sobrenaturais. Ou seja, nós pegamos os médiuns e colocamos ele lá em cima, os médiuns, e começamos a dar muito valor aos médiuns, e aí o que esses médiuns dizem passou a ser lei. E Allan Kardec fez o oposto. Allan Kardec pegou os ensinamentos que esses médiuns traziam, que se dizia que eram dos espíritos, filtrou, viu aquilo que parecia ser uma ideia mais do próprio médium, uma coisa mais da materialidade, e aí ele viu aquilo que parecia ser um pouco mais dos espíritos, ele viu que essas mensagens eram repetidas em outros lugares, viu aquela que estava com a qualidade de escrita melhor e colocou nos livros dele. Se você lê o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, o livro A Gênese, não tem a citação de um único médium, né? Não tem nenhuma citação de médium. Mas aqui no Brasil, na nossa cultura espírita, que não é o espiritismo, que não é a doutrina espírita, nós valorizamos excessivamente Chico Xavier e tantos outros médiuns. Não que Chico Xavier não tenha dado uma gigantesca contribuição para o desenvolvimento da doutrina espírita, mas aí surgem os equívocos como nós temos hoje, né? As pessoas começaram a acreditar numa data limite de que Chico Xavier teria dito que até o ano 2019, o mundo ia se acabar. Aí se não se acabasse é porque aconteceu A ou aconteceu B. Aí agora que não se acabou, ficamos arrasados, né? Porque não morremos, né? Não teve aqueles terremotos do filme 2012. Aí alguém vai lá e interpreta e diz: não, é 2057, porque não sei o quê, porque eu fiz um cálculo lá na antiguidade, que não sei o quê. Aí amplia, quer dizer, é coisa típica das religiões escatológicas, das religiões milenaristas, que estão muito mais preocupadas em assustar as pessoas, sabe? E criar um tipo de comportamento com base nesse medo que a Igreja Católica fez durante a Idade Média. Dizer assim: olha, tem um medo que vocês vão tudo para o inferno, então se comporta direitinho. Que é o que a gente faz, né, equivocadamente com algumas crianças, dizendo assim: olha, meu filho, se comporta direito, o Papai do Céu está vendo. Se você não fizer direito, ele vai ficar chateado com você. E aí a gente diz assim, de maneira errada para as crianças, e as crianças ficam com medo de Papai do Céu e começam a ver Papai do Céu como alguém com autoridade paterna capaz de nos prejudicar, de nos maltratar, né? Colocar no inferno e assim por diante. É um equívoco. O médium ele não é maior do que a mensagem dos espíritos, já que os espíritos nós entendemos de duas maneiras. Primeiro, Allan Kardec entendeu que muitos espíritos traziam
uma filosofia de uma alta moralidade, ou seja, de um conhecimento profundo sobre nós mesmos enquanto seres humanos, como também de compreensão da vida e do universo. Esses espíritos traziam essas mensagens que eram, acima de tudo, uma filosofia espiritualista. Há também um outro aspecto que Allan Kardec, conversando com o espírito mais atrasado como aquele mais evoluído, ele pôde fazer comparações. E ele dizia assim, olha, se eu for visitar um outro país, eu não só saberei como é esse país perguntando ao presidente. Eu preciso perguntar aos moradores simples do bairro, as pessoas que usam, sabe, os transportes comuns, as pessoas que trabalham, as pessoas que mudam, quer dizer, num lugar de um jeito para outro lugar de outro. Ou seja, o espírito mais atrasado dará informações sobre esse universo espiritual, tanto quanto o espírito mais evoluído. Mesmo porque os espíritos muito evoluídos talvez não consigam traduzir na linguagem dos menos evoluídos o que é essa dor, o que é esse sofrimento, ou o que é viver nesse plano onde não há uma materialidade, é um plano diferente. Ou seja, os espíritos atrasados e os evoluídos nos ensinam também, se um mais ou menos, depende de como nos identificamos com esses ensinamentos. É por isso que alguns centros espíritas, ao longo do tempo, se negavam a receber mensagens ou tratavam como mensagem de segunda categoria, mensagens de entidades africanas, né, de pretos velhos, de entidades da cultura afro-brasileira, e aí dizia que não tem espaço para vocês. Daí surge a Umbanda, né, dentro daquilo que a gente conhece como a tradição da Umbanda, já que vocês não recebem os espíritos aqui dos ex-escravos, da cultura negra, a gente vai fundar uma religião e aí funda a Umbanda. Obviamente isso é uma história muito comprida, que precisaria de toda uma live para a gente falar de 50 minutos, uma hora, mas resumidamente é isso. E isso foi um erro, é grave, porque lá na França, se você ler o livro O Céu e o Inferno, que Allan Kardec escreveu, na parte que tem na segunda parte do livro, há espíritos de todas as partes, né? Há espíritos que são franceses, espíritos ingleses, espíritos que são hindus, né? que dão comunicação, pessoas de várias culturas falam, espíritos padres, espíritos pastores, pessoas que são ateias, quer dizer, há pessoas de todos os matizes sociais que se comunicam e não há, pelo menos por Allan Kardec, uma separação. Não, os espíritos são materialistas, são ateus, não vou colocar aqui nos livros, não. Só os espíritos bons. Não, ele chama os espíritos dos suicidas, ele coloca as informações lá, ele coloca informações de espíritos que são analfabetos, espíritos que têm problemas mentais, espíritos com algum tipo de transtorno mental e assim por diante. Ele coloca todo mundo. Aí no Brasil, os espíritas muito bonitinhos disseram assim, a gente não aceita esses aqui não, porque esses aqui não é da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura europeia, é uma cultura civilizada, francesa, e aí isso houve um rompimento. Daí os espíritas que não entendiam dessa maneira passaram a chamar-se, né, espíritas de A ou espíritas de B. Aqueles espíritas que queriam manter as tradições culturais, que eram tradições milenares, que vêm de outras e outras culturas, hindu, sabe, egípcia e tudo mais, eles trouxeram e chamaram o espiritismo de espiritismo A ou espiritismo B. Ou seja, criou-se uma série de espiritismo por utilizar a expressão espiritismo no sentido de espiritualismo e ao mesmo tempo porque a soberba, a arrogância dos espíritas do início do século ou do final do século XIX, início do século XX, diz assim, a gente aqui não quer vocês, vocês procurem os lugares de vocês. Isso é uma fragilidade ainda nós seres humanos, que ainda precisamos vencer. Ou seja, os amigos, os nossos irmãos do Vale do Amanhecer, que esses são espíritas também, e assim se denominam espíritas, tem tanto valor quanto os espíritas do centro espírita aqui, que é conhecido popularmente como kardecismo, como tem o mesmo valor que os espíritas lá do centro espírita de Umbanda. Em alguns lugares a Umbanda ou os umbandistas não querem ser chamados de espíritas de Umbanda. Em alguns lugares, alguns umbandistas querem se identificar como espíritas de Umbanda. Em alguns lugares, em alguns grupos, a Umbanda está muito mais próxima do que seria a religião de matriz africana, com suas entidades mais ligadas ao africanismo, e em alguns lugares há uma leitura de Allan Kardec, há uma aproximação maior com o catolicismo,
e uma miscigenação, um sincretismo mais forte. Ou seja, não há uma única Umbanda, do mesmo jeito que não há um único Espiritismo. E o bom disso é que o Criador do Universo nos permite ter uma série de visões de mundo e a gente fazer as escolhas que quiser. Se só tivesse uma religião que era a religião boa, quem ficasse de fora ia ficar muito frustrado porque queria vivenciar a sua religião de maneira diferente. Veja bem, quando o cristianismo ele vai se espalhando pela Europa e passa a chamar-se de uma religião universal, em grego católicos, esses cristãos que chegavam nesses lugares, eles proibiam as pessoas de praticarem as suas religiões locais. Daí, quando chegaram na França, onde tinham os druidas, né, onde tinham os gauleses, onde tinham depois os celtas e lá vários outros grupos, vocês não podem praticar mais essa religião. Se praticarem, a gente prende vocês, a gente multa vocês ou a gente até queima em fogueiras. Ou seja, não podemos queimar as pessoas nas fogueiras modernas. Há vários espiritismos ou espiritualismos, a palavra de pouca importância, e cada um vivencia da maneira que quiser, né? Nos últimos anos surgiram vários grupos, outros, desde os anos 50 principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, que adentraram ao centro espírita, que é popularmente conhecido como kardecista, e aí foram colocando outras ideias que vinham dessas tradições, e até terapias. Veja bem, na época de Allan Kardec, não era função do centro espírita fazer terapia. Na época de Allan Kardec, na França, não era função do centro espírita fazer caridade, fazer hospital, fazer creche, fazer campanha do quilo. E várias vezes você lendo os livros de Allan Kardec, você vai ver, principalmente no livro O Céu e o Inferno e depois no livro Obras Póstumas, que não foi escrito por Kardec, mas são os escritos de Kardec que não foram publicados, né? Allan Kardec, assim, um sujeito lá morreu e ele era muito pobre, e a comunidade de espíritas, né, decidiu se reunir, juntar um dinheirinho para dar um sepultamento digno naquela pessoa. Veja que não tinha campanha do quilo, mas obviamente as pessoas, quando chegavam numa condição de miséria no centro espírita, querendo conhecer o espiritismo para entender por que sofriam tanto, por que estavam nessa situação tão ruim, muitas vezes a comunidade, né, de pessoas ali se reunia e se cotizava e ajudava uns aos outros. No Brasil isso tornou-se muito forte, e aí no Brasil, dentro dos centros espíritas principalmente, isso tornou-se mais forte até do que o próprio estudo da doutrina espírita. Explico melhor. Ora, muitas vezes eu tive a oportunidade de fazer palestras em muitos centros espíritas e participar de encontros e congressos espíritas por várias cidades do Nordeste, né, em Fortaleza, em outros lugares. E tive a oportunidade de perguntar na hora do lanche ali, as pessoas conversando, trocando, se confraternizando, trocando ideias, se eram trabalhadores das casas espíritas, e diziam sim, nós somos trabalhadores. A grande maioria das pessoas que vai para esses eventos me parece ser trabalhadores da casa espírita, não temos estatística para garantir isso, mas pelo menos por que a gente conversa a gente vê isso. E as pessoas tinham feito o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, um conjunto uma maneira de entender e estudar o espiritismo, criado pela Federação Espírita Brasileira, que é uma coisa muito boa. Os livros que antigamente eram chamados de apostilas são muito bons. Eu tenho os meus aqui em casa, eu já li esses livros, já dei aula de ESD em centros espíritas, e esses livros, essas pessoas tinham feito esses cursos nas casas espíritas que duram de 1 ano e meio a 2 anos, 2 anos e meio, né? E os trabalhadores são orientados a fazer. Em alguns lugares são obrigados a fazer. Que sentido? Vocês não participam aqui da atividade da casa espírita se fizer o ESD primeiro. Aí é obrigatório, porque a pessoa às vezes quer fazer uma atividade na casa espírita, né? Que quer ser médium na casa espírita, mas se não fizer o ESD não pode ser médium. Todas as casas espíritas são assim? Não, algumas fazem isso. Aí eu sempre perguntava, você fez o ESD? Sim, fiz, todinho. Teve até gente que fez 2 vezes. Diz, mas você leu o Livro dos Espíritos? Não, nunca li, eu li em pedaços. Eu assisti nas palestras. Eu, nossa, você fez um ESD, são 3 volumes, um volume terceiro é um volume único, é um tomo único, é um volume mais ainda, e é bem maior provavelmente do que o Livro dos Espíritos, somando os 3, e você fez o ESD e não leu o Livro dos Espíritos de capa a capa, então você só conhece de tabela o Espiritismo, mas não conhece na origem. Do mesmo jeito aqui do meu lado esquerdo aqui, ó, tá o livro de Freud. Acho que esse aqui é a interpretação dos sonhos. Então, uma coisa é eu ter feito faculdade e ter lido sobre Freud,
e as teorias de Freud dadas pelos professores para entender melhor a evolução do pensamento e principalmente a gente utilizar na sala de aula como professor. Outra é a gente pegar o livro original e ler. Então aqui do lado de cá está o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Então tem gente que lê só esse livro em casa porque faz o Evangelho no lar. Aí faz uma vez por semana. Ou seja, nós não conhecemos, nós somos espíritas que não conhecem a doutrina espírita. Conhecem por tabela porque está no ESD. Então o ESD é muito bom, tem uma função muito boa, foi criado com uma intenção muito boa, mas criou um vício no meio espírita, que é as pessoas conhecerem o espiritismo através de palestras ou através de romances, que é um outro ponto a discutir. Então, dentro da cultura espírita existe uma cultura erudita e uma cultura popular. Uma cultura erudita seria aquelas pessoas que estudam o espiritismo a partir de obras fundamentais do espiritismo, não somente Allan Kardec, mas você tem ali Leon Denis, Gabriel Delanne, né? Camille Flammarion, e aí você vai para outros pensadores como Ernesto Bozano e por aí vai, né? E aí você chega nos autores mais modernos e tal, e algumas pessoas vão só através de romances. Você vai lá ler Há 2000 anos do Espírito Emmanuel, você vai lá ler Há 50 anos depois, né, do Espírito Emmanuel, Ave Cristo, Paulo Estevam, você lê os livros de Zíbia Gasparetto, são livros excelentes, eu adoro os livros de Zíbia Gasparetto, é um bom entretenimento. Se está estressado, você senta, lê um livro daquilo ali, é uma coisa relaxante e estimulante para o espírito, para a gente se sentir bem. São excelentes livros, eu acho que eu já li mais de 20 livros dela, porque eu gosto do livro da Zíbia Gasparetto, mas a gente tem uma massa de espíritas que conhecem o espiritismo a partir de romances e não lê a doutrina espírita. Aí tem gente que diz, eu leio, mas não entendo. Então, para isso que serve o centro espírita, grupos de estudo, que não precisa ser no centro espírita, pode ser na sua casa, na minha casa, pode ser como a gente está agora, através de uma live, conversando um pouquinho, e conhecer o espiritismo, e não ficar nessa cultura. Outro aspecto são os filmes, que são ditos filmes espíritas. Se você colocar no YouTube lá, filmes espíritas, vai aparecer um monte de filme lá de ET, né? E o espiritismo, principalmente se você olha lá dentro da doutrina espírita, a partir de Kardec e de outros autores sérios, aquelas visões que tem naqueles filmes são fantasias, são ficções, e que muitos deles não têm a ver com a doutrina espírita. São filmes que eles pegaram o gancho do espiritismo e aí trouxeram algumas informações e colocaram de uma maneira que fosse vendável, né? Um dos exemplos é a Área Q, né? Um filme muito interessante, muito bom, como entretenimento, é um filme excelente, filmado aqui em Quixadá, aqui no Ceará, né? Com base americana, com coisa de americano vir para o Brasil e tudo mais. Se você coloca lá, é colocado como um filme espírita, mas é um filme de ufologia. E é uma ficção científica e é uma fantasia, no sentido de que coloca uma série de informações, de coisas, com o objetivo de fazer a gente pensar, mas principalmente de entretenimento. Ali, necessariamente, se você vai fazer uma avaliação dos pontos, de ponto a ponto do filme, você vai ter um monte de coisas que não tem a ver com o espiritismo, mas são assim colocadas. E aí as pessoas começam a tratar um monte de coisa que não é espiritismo como se fosse espiritismo. E aí começam a misturar e daqui a pouco a gente não sabe mais o que é. Uma pessoa uma vez me procurou, se dizendo médium, e queria aprender a utilizar a mediunidade, queria frequentar um centro espírita. E quando ela me relatava que ela já tinha ido a alguns centros espíritas, e ela me relatava o que ela fazia nesse centro espírita, eu dizia, não, isso aí é o que a gente chama de centro espírita de Umbanda. Ótimo, continue, se está gostando de ir, vá. Vai aprender coisas que não se aprenderá no que a gente chama de centro espírita kardecista e que você pode se identificar e se sentir muito bem lá. Mas eu estou indo e não estou gostando de uma coisa A ou de uma coisa B. Então procure outros espaços. Tem o Vale do Amanhecer, tem a União do Vegetal, tem Santo Daime, tem o Centro Espírita e também assim por diante, já que você não quer catolicismo ou protestantismo. E aí a pessoa fica assim pensando, por quê? Porque quando você segue um determinado sistema, esse sistema te ajuda, serve para você de parâmetro. Você já imaginou se eu fosse fazer essa live e eu falasse 5 línguas, e durante a live, de vez em quando eu falasse uma frase em francês que ninguém entendesse, de vez em quando eu falasse uma frase em alemão que ninguém entendesse, de vez em quando eu falasse uma frase em grego que ninguém entendesse, seria pouco útil isso, só provaria que eu sei várias línguas, eu não sei,
mas só é uma hipótese, não teria fundamentação, não serviria para coisa. Então, falar a minha língua, que é a língua portuguesa, que as pessoas estão escutando, é importante, porque aí vamos falar a mesma língua, vamos nos entender. Aí é a mesma situação quando a gente fala. Se você vai para um centro espírita de Umbanda e segue os fundamentos daquele centro espírita, daquele grupo, você está no lugar certo. Você está se sentindo bem, vá por isso aí. Agora, quando você vai na segunda-feira para um centro espírita de Umbanda, na terça você vai para o Santo Daime, na quarta você vai para a Umbanda, aliás, vai para o Candomblé, na quinta você vai para o centro espírita dito kardecista, e assim por diante, qual é a sua fundamentação? Você mistura muita coisa, e aí quando você chega, digamos, na Umbanda, a pessoa diz, olha, mas aqui a gente não faz não. Ah, é porque lá no Santo Daime faz assim. Sim, no Santo Daime faz assim, mas aqui a gente não faz assim. Aí você chega no Santo Daime, vai fazer lá, aí, não, mas a gente faz aqui diferente. Sim, mas no Candomblé faz, sim, mas no Candomblé é assim, aqui a gente faz. Fica muito confuso, você tem hora que não sabe como está se comportando, tem que ser um espírito muito evoluído para conseguir saber separar as coisas e não ofender os outros. Porque eu já fui em centro espírita fazer palestra, onde no centro espírita tinha muitas estátuas e muitas imagens de pretos velhos, de entidades da Umbanda, do Candomblé. Eu não me ofendi, fui falar em Espiritismo, em Allan Kardec, nos ensinamentos dele. Em nenhum momento eu me meti naquilo que eu não conhecia. Eu não conheço a Umbanda, eu não conheço o Candomblé. O que conheço é apenas na qualidade de historiador, como professor de história, mas eu não frequentei nunca o Candomblé ou Umbanda para conhecer. O que eu conheço é através de livros, é através de documentários e tudo mais. Não tenho nenhum preconceito e um dia, se Deus quiser, gostaria de conhecer. Porém, quando eu cheguei para fazer a palestra, falei de Espiritismo. Ninguém me perguntou, sim, mas o que é que Iemanjá pensa disso? Ou o que é que o Oxum ele vai entender isso? Não me perguntaram, eu não falei daquilo que não conhecia. Fui falar uma palestra numa casa onde falava-se de apometria e eu falei em Espiritismo, em Allan Kardec. Quando alguém me perguntou, sim, e a apometria? Eu disse, olha, eu não entendo de apometria, não conheço. Eu li só uns 2 ou 3 livros, acho que deve procurar uma outra pessoa, porque eu não vou falar do que eu não conheço. Aí eu fui fazer uma palestra na casa espírita que tinha cromoterapia. Sim, o que é que você acha que o azul provoca não sei o quê? Ele diz, olha, eu não entendo de cromoterapia. Não é que eu não goste, não é que não funcione, eu apenas não entendo disso, você deve procurar a pessoa que entende disso aí. Ou seja, não está nada errado em ter apometria ou ter cromoterapia, porém nós temos que falar a mesma língua. Qual é a língua? Se eu crio um centro espírita e digo que aqui a base é Allan Kardec, as pessoas que vêm a esse centro espírita dizem, não, aqui eu vou porque eu sei que aqui é desse jeito. Se eu crio um centro e digo que é um centro espírita de Umbanda, quem vai sabendo, a pessoa vai chegar lá e vai ver as pessoas sentadas em cadeiras assistindo palestra, vai ficar frustrada, porque na Umbanda não é exatamente desse jeito, é de uma outra maneira. Se a pessoa chega a dizer assim, eu quero vir aqui para um centro espírita, aí quando chega lá, enquanto as pessoas fazem uma atividade diferente, ela vai estranhar, vai dizer, não, mas eu não estou acostumado com essa maneira de fazer. Entendamos o que estamos dizendo aqui. Não estamos fazendo críticas à maneira como as pessoas vivem sua espiritualidade, porque não existe maneira correta. Existe aquela com a qual eu me identifico. A grande questão é, eu não posso ir a um centro espírita, chegar lá e ver um monte de quadros na parede de pretos velhos e dizer assim, vocês deviam tirar o preto velho da parede. E o dirigente vai perguntar, por quê? Diz, porque isso aqui não é espiritismo. Mas a gente gosta. Ou seja, não é da minha conta me meter na casa dos outros e dizer como os outros devem viver suas vidas. Cabe ao meu quintal eu saber como é que eu quero viver. Então, quando eu conheci o Espiritismo com Allan Kardec, eu decidi seguir nessa perspectiva. Não era melhor, não era certa, não era errada. Era aquela com a qual eu me identifiquei. A gente tem uma cultura erudita, como eu estava dizendo, de pessoas que leem livros, e não só espíritas, mas se aprofundam em leitura, gostam de se informar. E tem um grupo de pessoas que fica sabendo assim, de tabela das coisas. É porque assistiu uma novela que tinha reencarnação. E aí começou a entender que a reencarnação é aquilo que a novela disse. E por isso a pessoa se diz espírita e acredita na reencarnação na perspectiva daquela novela. E às vezes a novela ela tem uma perspectiva da reencarnação que não é a perspectiva do que nós chamamos de espiritismo. É uma outra perspectiva. É errado? Não. É a maneira dela entender. Só que aí as pessoas passam a se dizer espíritas
porém nunca leram um livro, seja lá do que for. Os livros da Umbanda, eu estou começando agora a ler, a conhecer um pouco, acho formidável, né? Tem umas teorias muito interessantes, tem uma maneira de vivenciar a mediunidade na Umbanda que é diferente no Espiritismo, que é muito interessante. Recomendo que leiam, vocês poderão baixar apostilas e livros da Federação Brasileira de Umbanda e outras federações ligadas à Umbanda, ao Candomblé, que trazem coisas muito interessantes, né? Que a gente deveria conhecer também como espíritas para saber vivenciar e tirar aquilo que é útil para a gente. Outra coisa é você tirar essas coisas úteis e levar para o centro espírita sem o consentimento do centro espírita. Conversei com uma pessoa uma vez que praticava apometria e que levava para a casa espírita que não praticava apometria. Ele disse: mas você pratica apometria em uma casa espírita e leva essa apometria para outra, e essa outra casa sabe que você faz isso? Não precisa. Depois eles vão descobrindo que não é uma coisa ruim. Ou seja, ele estava introduzindo a apometria em uma casa sem que as pessoas soubessem, por gosto dele, né? Isso é a falta de ética, né? Porque ele estava introduzindo um conhecimento, uma maneira de vivenciar a religiosidade dele ou a espiritualidade dele em um outro espaço e que não lhe cabia isso. Isso é falta de respeito. Eu não posso... Aqui a nossa live é sobre espiritismo. Eu não posso um dia sentar e começar a falar de outras coisas que não seja espiritismo. As pessoas ou vão se desconectar ou vão dizer assim: nossa, ele estava falando de espiritismo um bom tempo, agora ele decidiu falar de política ou de falar de futebol. Eu não me interesso mais, não vou mais assistir, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Então o que a gente tem que tentar entender é que antes de ser uma religião espírita, temos que entender que é uma filosofia espírita. A religião apega-se muito a comportamentos e é irrefutável. Se Chico Xavier disse, se Emmanuel disse, não há o que dizer. São espíritos superiores. O Chico Xavier, né, um espírito superior, que a prova é a vida dele, é verdade, mas é um ser humano que erra, que comete erros. Eu já vi espíritas, oradores espíritas falarem bobagens em palestras, como eu também já falei coisas que depois eu percebi que estava errado. Mas não podemos endeusar essas pessoas, fazer com que esses oradores espíritas ou esses escritores de livros espíritas sejam pessoas que sejam irrefutáveis. Se disseram que é assim, é porque tem que ser assim. E na verdade não é, né? A gente tem que se apegar à ideia da doutrina espírita e não do orador espírita, não do escritor espírita, do palestrante espírita. E aí Allan Kardec ele fez certo. Ele não citou os médiuns porque entendeu que a mensagem era superior aos médiuns. Se ele citasse o médium, as pessoas iam aceitar a mensagem só porque era daquele médium que era famoso, mesmo que a mensagem fosse falsa, mesmo que a mensagem não correspondesse à verdade. Então não faz sentido isso. É por isso que ele colocou a mensagem sem um médium. Por quê? Porque se a mensagem corresponder à realidade, corresponder à verdade, ela permanecerá independente de quem a disse. E isso é importante. Olha a diferença. Aí a gente começar a dizer assim: não, é porque o médium fulano de tal participou de um congresso e disse que o negócio era desse jeito, e as pessoas só falam sobre isso agora, e isso torna-se uma verdade. E isso não é uma boa ideia. A ideia é a gente discutir. Daí a expressão filosofia espírita, ligada a questionamento e a não aceitação de uma realidade superficial que pode estar encobrindo uma outra ali por baixo, mas muitas vezes está ligada a interesses. Então, meus amigos, são algumas reflexões sobre o que seria doutrina espírita, o que seria cultura espírita. Gostaria de voltar a falar sobre esse tema em outra oportunidade. Quem quiser depois pode quiser mandar alguma mensagem discordando ou acrescentando alguma coisa, fique à vontade, estamos à disposição. Não somos os donos da verdade, podemos cometer erros na nossa fala. Peço desculpas se ofendi alguém, mas é o que pensamos a respeito do que seria a doutrina espírita e essa cultura espírita que se formou no Brasil e que ainda não seria o que realmente é o espiritismo. Queria muito agradecer a presença de vocês, Kelvin, Ana Cristina, Paulo César, João Roberto, Tiago, Alisson, Jesus Silva, Luciano, Juliana Freitas. É uma satisfação ter vocês aqui. A live vai ficar salva e quem tiver interesse pode assistir do início e refutar aquilo que a gente falou. Meu abraço a todos, um bom final de semana, muita paz e muito obrigado pela presença virtual de vocês. Até a próxima.